Graça e paz, familiar! Estamos aqui para mais um vídeo de terça-feira. Estamos lendo Romanos de carreirinha. Estamos no capítulo 10. Capítulo 10 de Romanos. Não é fácil a leitura e a explicação. Por isso eu peço só um pouquinho de paciência. Peço para que vocês me acompanhem. Me acompanhem com bastante atenção. E como eu disse, como eu pedi, com um pouquinho de paciência. No capítulo anterior, Paulo vem falando sobre a soberania de Deus. Ele cita que foi da vontade de Deus que tudo acontecesse como aconteceu. Ele cita o fato de o povo de Israel, o povo judeu, não ter aceitado Jesus como Salvador. A grande maioria, porque mais à frente ele vai falar que um remanescente aceitou Jesus. Ele vai citar que ele mesmo, sendo judeu, ele aceitou Jesus e vive para Jesus, é um servo de Jesus. Aceitou a graça de Deus por meio de Jesus. Já o povo de Israel não tinha aceitado, então ele estava falando que sente muito por isso e ora pelo povo de Israel. Eu te falando isso vai te ajudar a entender um pouco melhor o capítulo 10, que é o que a gente vai ler agora. Começando no versículo 30 do capítulo 9, porque aqui tem um título, aí vem seguindo o texto. Entendeu? Normalmente a gente trabalha assim, lendo o texto completo. A gente não para antes do texto terminar, mas ele também não começa depois que o texto, versículos depois do texto começado. Então, vamos lá. Versículo 30 do capítulo 9 está assim: Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Título desse texto que está em Romanos é A Incredulidade de Israel. Por falta de fé é que Israel não alcançou a salvação. Por falta de fé é que Israel não abraçou a graça. Porque Israel buscava uma justiça que vinha da lei, como se fosse com as suas próprias mãos, ou como está escrito assim, ó. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Como se fosse por obras. Você lembra de Jesus inúmeras vezes curando os enfermos, às vezes em dia de sábado, curando os enfermos, quando eles falavam que sábado era para consagrar o Senhor. Aí Jesus uma certa vez falou para ele: se por acaso uma ovelha de vocês caírem no poço no dia de sábado, vocês não vão lá tirar? Ovelha ou gado, alguma coisa assim, um animal de vocês caiu no poço, vocês não vão tirar só porque é dia de sábado? Porque eu não posso curar uma mão ressequida, porque eu não posso curar um enfermo no dia de sábado? Para vocês verem que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aí ele ia lá e curava as pessoas. E o povo preferia consagrar um sábado a Deus de forma hipócrita, superficial, engessada, do que crer em Jesus Cristo. Tá entendendo? Eles preferiam acreditar nas obras da mão dele do que do amor e da graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Por isso eles não alcançaram a salvação, porque eles não usaram a fé. Eles acreditaram que era pela lei, pelas obras que eles faziam. Irmãos, o desejo do meu... Paulo falando: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Se fosse pelo conhecimento, eles conheciam a Torá todinha, eles conheciam os profetas, eles sabiam que as escrituras falavam acerca de Jesus que viria. Mas eles não tinham fé suficiente. Eles não tinham fé
no que eles sabiam. Eles só tinham fé nas obras deles. Eles só tinham fé de que eles eram bons, de que eles cumpriam os mandamentos. Lembra do jovem rico que chegou para Jesus e falou: Mestre, como eu faço para ser salvo? Jesus falou: cumpre os mandamentos. Não roubar, não adulterar. Aí ele disse: isso tudo eu já faço. Aí Jesus viu: teu coração ainda não está no lugar certo. Palavras minhas. Mas Jesus falou: então você quer ser perfeito? Você quer ser salvo? Pega tudo que você tem, vende e dê aos pobres. Depois vem e me segue. Jesus entendeu que o coração dele estava nas riquezas. Ele teria que se desapegar das riquezas. Crer em Jesus Cristo e seguir Jesus Cristo. Mas a lei ele já cumpria tudinho. Para tu ver como o povo de Israel era rígido nessas coisas. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Não se submeteram a Jesus. Vendo Jesus fazer os prodígios e sinais, vendo as palavras de Jesus, que era com autoridade, eram palavras coerentes, palavras que denunciavam o erro, palavras que traziam graça, traziam conforto, traziam libertação, palavras que curavam a alma, que curava o interior da pessoa, do ser humano, palavras que traziam a comunhão do ser humano com Deus, palavras que converteram prostitutas, palavras que converteram cobradores de impostos, palavras que converteram perseguidores do evangelho, como o próprio Paulo. Mas eles não se submeteram a essa justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Tudo aquilo que eles conheciam da lei vinha preparando o caminho para Jesus. Quando Jesus se manifestou, ele se manifestou com a lei perfeita. Ele disse: um novo mandamento vos dou. Ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai fazer deuses falsos para você, não vai fazer imagem de escultura para você. Tá entendendo? Por isso que ele falou: um novo mandamento vos dou. Ame a Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Aí, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. É por meio da fé. Eles não tiveram fé, como o próprio título diz, a incredulidade de Israel. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. O homem que cumpre a lei, que se baseia e confia na lei, vai viver de acordo com ela. Já que tu confia na lei, você vai viver de acordo com a lei. Só que a lei não é o suficiente. A lei não salva ninguém. O que salva foi o que Jesus Cristo fez por nós e a fé no que ele fez. Isso é o que salva o ser humano. Isso é o que liberta o drogado. Isso é o que liberta o alcoólatra. Isso é o que liberta o depressivo ou cura da depressão. É isso que cura a nossa alma. É isso que nos traz reconciliação com Deus. Não é a gente ser bonzinho, é a gente crer no que Jesus Cristo fez por nós. Foi um preço pago por nós, um preço pago para que nós tivéssemos reconciliação com Deus. Precisamos ter fé nisso. Você pode doar tudo que você tem, a Bíblia diz. Se não tiver o amor, de nada servirá. O amor se trata desse amor aqui. Se trata desse amor que vem de Deus e é um amor perfeito. Você pode vender tudo que tem e dar aos pobres, pode dar uma de bonzinho, mas se você não aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, não reconhecer o que ele fez, você não alcançará a salvação. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas a justiça que vem da fé diz, olha a justiça que vem da fé: não diga em seu coração quem subirá ao céu. Eu estava pesquisando o que quer dizer isso. Eu fui lá em Deuteronômio 30 e vem dizendo que
Isso é a respeito das pessoas que acham que a salvação está longe, acham que a graça de Deus está longe, acham que os ouvidos de Deus estão longe, para que Deus possa ouvir, para que a gente possa se achegar a Deus. Então não diga quem subirá ao céu para trazê-lo até nós. Ele já está entre nós, ele é Espírito e ele é onipresente. Eu só não vou voltar lá em Deuteronômio porque vai ficar extenso o vídeo. Como está escrito assim, ó. Não diga em seu coração quem subirá aos céus, ou quem descerá ao abismo. Mas o que ela diz, a justiça que vem da fé diz. A palavra está perto de você, está na sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. A palavra está na sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estou proclamando. Isso que eu estou dizendo a você está entrando na sua mente, está descendo para o seu coração. Quando estiver no seu coração, você vai poder proferir. Você ouve com a mente, crê com o coração, confessa com a boca. Está entendendo? Essa é a palavra, essa é a graça, esse é o acesso a Deus, a fé que vem por meio da palavra. A palavra está perto de você, está na sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente tem que tomar cuidado, porque assim como o povo de Israel foi incrédulo com a mensagem de Jesus, para que a gente não seja incrédulo também com a mensagem de Jesus, com as Escrituras, com o que está escrito. Para que a gente não seja incrédulo também, como está escrito aqui assim, ó. Não há diferenças entre grego e judeus. Mesma coisa de dizer, não há diferença entre nós, brasileiros, e o povo de Israel. O Senhor é Senhor de todos. Deus é Deus de todos. E se eles não creram e por isso não alcançaram a graça de Deus, se a gente não crer também não alcançaremos a graça de Deus. Assim como o título vem dizendo, a incredulidade de Israel, o título mais para frente vai dizer, a incredulidade de todo o povo, de todas as nações da terra. Pessoas que ouviram a palavra e não creram. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. No entanto, nem todos os brasileiros aceitaram as boas novas. No entanto, nem todos os cariocas do Rio de Janeiro aceitaram as boas novas. Assim como essa palavra serviu para Israel, serve para a gente hoje. Entendeu? Paulo escreveu se referindo ao povo de Israel. Mas deixou bem claro que o mesmo Senhor é Senhor de todos. Então as mesmas palavras cabem para todos. Se a gente não crê, a gente não vai alcançar a salvação, a gente não vai alcançar a graça. É por meio da fé. É por meio da fé, porque seria muito difícil eu te explicar como pôde um homem morrer há 2000 anos atrás aproximadamente, pouco mais de 2000 anos atrás, e a morte dele gerou salvação em nós. Como pôde um homem morrer e ressuscitar e subir aos céus? Está escrito. Agora, crer é escolha. Se crer não fosse escolha, Deus não te mandaria crer. Está entendendo? A gente só manda alguém fazer alguma coisa quando a gente vê que aquela pessoa pode obedecer. Quando a gente vê que aquela pessoa pode fazer o que a gente está pedindo. Então, se Deus fala para a gente crer,
que o importante é crer, é ter fé, é sinal que a gente pode escolher ter fé. A gente pode escolher obedecer. Entendeu? Você que está me ouvindo agora, que ainda não creu em Jesus ou ainda não entendeu, se você não crê, você vai passar a vida toda sem entender. Eu estava dizendo a meu irmão hoje cedo que existem dois tipos de pessoas que conhecem Jesus. As pessoas que ouviram falar e as pessoas que vivem junto. Quem anda com Jesus faz as coisas porque aprendeu a gostar. Quem só ouviu falar não faz porque não sente vontade. Acha que é chato, acha que é ruim, mas quem conhece Jesus, quem anda com Jesus, cria gosto pela leitura da palavra, cria gosto pela oração. Com o tempo vem as experiências. Com o tempo vem a intimidade com Deus. Com o tempo vem o sentimento por Deus. Muitas pessoas falam, mas eu não amo a Deus, eu não sinto nada. Eu não sinto uma paixão, eu não sinto um estímulo. Como eu disse, é escolha. Primeiro você escolhe, você se aproxima. Quando você está próximo, começa a criar vínculo. Conforme vai criando vínculo, vai criando sentimento. Você escolhe, vê só, no começo é uma escolha. No começo é uma escolha. Tá entendendo? Tudo no começo é uma escolha. Amar também é uma escolha. Crer também é uma escolha. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. Aí eu pergunto, vocês não ouviram? O Brasil não ouviu? Rio de Janeiro não ouviu? Claro que sim, ouviram. Olha o que Paulo continua dizendo a respeito de Israel. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins da terra. Que palavra? A palavra de Jesus. Novamente eu pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira, e por meio de um povo sem entendimento. Olha só o que Deus fez com o povo de Israel. Porque o povo de Israel não creram, Deus faria com que eles tivessem ciúme da gente. A gente que antes, digo meus antepassados, há 2000 anos atrás, os gentios, os gregos, os romanos, todas as pessoas que não eram israelitas, não buscavam a Deus, não buscavam porque não sabiam como. Eles não tinham a palavra como os judeus tinham. Então, por isso que o profeta disse, farei ter que tenha ciúme de quem não é meu povo, ou seja, do gentio. E eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. O gentio não tinha entendimento do que era Deus. Eu costumo dizer que se a gente tivesse nascido há 2000 anos atrás, talvez a gente não teria acesso à palavra de Deus. Porque até então só os judeus tinham, que era a Torá, que eram os profetas, que era a herança dos patriarcas. Abraão, o primeiro que abraçou a promessa, o primeiro a receber a promessa da salvação de Deus. Abraão. Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Deus estava falando do que iria acontecer. Deus já sabia, Deus sabe de todas as coisas. Que o povo de Israel não iria crer, mas que os gentios iriam crer. Hoje em dia o evangelho é muito mais pregado nos países que não é Israel. Israel é muito judeu, é muitas pessoas que ainda não crêem no evangelho de Deus, no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em parte daqueles países lá, ainda alguns são muçulmanos. Essas religiões, muçulmano e judeu. Não sei se há outras por lá. Eu sei que tem essas duas. E essas duas não creem em Jesus Cristo, como a Bíblia diz. Não o receberam. E quem não o recebe, não o conhece. Quem não o conhece, não tem experiência com ele. Se você tem dúvida a respeito das religiões,
Busca conhecer a Deus, você vai ter experiência com Ele. Quando você tiver experiência com Ele, não vai sobrar dúvida. Não vai sobrar dúvida. Você está me vendo por aí pelo vídeo, ou me vê na rua passando, ou às vezes até fala comigo um cumprimento. Mas você só vai me conhecer de fato quando estiver andando comigo. Vai entender as minhas intenções, vai entender o meu caráter, vai entender o meu comportamento. Quando passar a andar comigo. Assim nós somos com relação a Deus. Só vamos conhecer Ele de fato quando a gente passar a andar com Ele. Quando a gente passa a andar com Ele. Aí não restam dúvida quanto a outras religiões. Na verdade, Deus não é nem religião. Deus não é uma religião. Religião significa religar. Aquilo que liga. Sendo que a única coisa que nos liga a Deus, de fato, é Jesus Cristo. Não é religião. Último versículo está escrito assim: mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo eu estendi a mão a um povo desobediente e rebelde. Assim termina. O tempo todo eu estendi a mão a um povo desobediente e rebelde. Paulo escreveu se referindo a Israel. O profeta escreveu se referindo a Israel. E eu estou dizendo e repetindo se referindo ao povo brasileiro. Século 21. Diga-me se você não ouviu a palavra. Diga-me se você vai crer ou não vai crer. O povo de Israel deixou passar a oportunidade. E você vai deixar passar a oportunidade também? A mão de Deus está estendida para você. Como está escrito: com a boca se confessa para salvação. Com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. Com a boca se confessa para a salvação. É uma escolha. Crer ou não crer. Amar ou não amar. Sabe? É uma escolha. Espero que você tenha compreendido, que essa palavra tenha sido útil para a sua vida. Vou ficar por aqui. Um grande abraço e até o próximo.